Boa noite, família Morumbi. Paz seja com todos vocês. Que alegria reencontrá-los, né? E reencontrá-los na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo Senhor. E crescendo na graça e no conhecimento do bom Deus. É a primeira vez que eu estou aqui nesse culto de quarta-feira. E eu estou muito feliz de cooperar com vocês e ver que em meio a um meio de semana, esse povo está lotando essa casa, porque isso se chama fome e sede de Deus e da sua presença. Esta é a única coisa que explica esse fenômeno, é a fome e a sede que nós temos tido do Senhor. Pois eu creio que, assim como diz as Escrituras, os que têm fome e sede serão saciados. Então que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. No segundo livro dos Reis, no capítulo meia dúzia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número meia dúzia. Pastor César Graciani, muito obrigado pela bênção e alegria de poder me dar essa oportunidade de rever essa igreja, de cooperar com vocês. Conte sempre comigo, com a minha casa, vai ser sempre um privilégio servir a essa casa aqui. Muito obrigado pela recepção, pela generosidade, pelo café, pelo bolo que estava maravilhoso. Tem uma irmã que faz um bolo, que Deus abençoe onde ela estiver. Aleluia. Segundo Reis, capítulo meia dúzia. A partir do versículo 1 diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Quantos dizem graças a Deus? Será que você, num gesto de fé, pode estender a sua mão direita ou esquerda, se for canhoto, comigo assim, e declarar hoje, diga hoje mesmo, há uma ordem de Deus para que algumas coisas voltem para a minha mão. Aleluia. É isso que eu vim declarar aqui essa noite. É isso que eu vim declarar. Bom, havia algumas escolas de profetas, e eram núcleos de ensino, de fomento do ministério profético. E os grandes profetas, eles eram como reitores para essas escolas. Elias o foi durante bastante tempo, e depois o sucessor de Elias assumiu essa reitoria sobre as universidades proféticas, por assim dizer. Então Eliseu, aqui no capítulo de número 6, ele está nessa função, na função de ser um líder espiritual e um mentor que gere sobre aquelas escolas de profetas. Pois bem, de repente então, aquele grupo de alunos tem uma percepção, e eu gosto muito de notar o quanto esta é uma percepção que surge internamente, e não fruto de uma opinião externa. Eles dizem a Eliseu: parece para nós que o lugar que estamos nos é estreito.
Ou seja, nos é estreito, está estreito para nós. Não foi alguém que passou na porta da escola e disse: eu acho que esse lugar está estreito para vocês. Não foi uma especulação de alguém de fora, foi um atestado de quem estava dentro da experiência. O que eu quero dizer a você é que não há ninguém, nunca haverá ninguém melhor para deliberar a respeito de pequenez e grandeza do que você. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te dar uma sacudida, porque nós estamos já quase chegando em abril, e você ainda não tomou algumas iniciativas e decisões, porque você está esperando que venha de fora um aval para você, para dizer que você precisa crescer, que você precisa se mudar, que você precisa ampliar o seu negócio. Quando você que está dentro da experiência, já percebeu a necessidade, mas está esperando validação do lado de fora. E Deus me trouxe aqui para te dar uma sacudida e para te dizer: se você já percebeu que o lugar tornou-se estreito, então arregace as suas mangas e vamos começar a fazer as coisas acontecerem, porque eu estou declarando aqui no nome de Jesus que esta necessidade que você carrega nos negócios, na família, na vida, no ministério, qual pastor? De validação externa. Alguém tem que concordar que é mesmo, você tem que crescer, é mesmo, você tem que isso, realmente, essa necessidade de validação que escraviza tanta gente, que cerceia o pensamento, que tolhe as possibilidades, que amordaça a boca, que amarra as mãos, não vai predominar sobre a tua vida. Por quê? Porque você só precisa da validação de um, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Então eles vão dizer: o lugar que nós habitamos nos é estreito. É a nossa percepção a respeito do nosso espaço, nosso ambiente. Nós estamos dentro da experiência e não precisamos esperar a validação de ninguém. Nós temos essa percepção e temos um plano para cuidar dessa questão. Qual é o plano? É bem simples. O plano é que cada um de nós desça ao Jordão, ali corte uma viga, e que possamos então construir às margens do Jordão um novo, melhor e maior lugar para instalar a escola de profetas. Bom, eles falaram basicamente sobre logística, material de obra. Eles também dividiram a função, percebeu? Dividiram as funções, falaram do material de obra, falaram do terreno da construção. Ou seja, eles apresentaram um plano basicamente completo. Eliseu, diante disso, olhou e falou assim: podem ir. Aí de repente, não foram 10, foi um consegue entender que o plano poderia ser bom, a conta poderia ser boa, o terreno poderia ser bom, mas não bastava. Era necessário algo a mais, que os homens dos cálculos não perceberam, mas alguém teve sensibilidade. Esse alguém olha para Eliseu, uma autoridade espiritual e profética, e diz assim: por favor, vá conosco. Não é porque o senhor é arquiteto, não é porque o senhor é engenheiro, mas é porque onde o senhor está, a palavra de Deus está junto com o Senhor. Eu quero que você perceba o tamanho da diferença. É um grupo grande de pessoas que consegue fazer cálculo, distribuir tarefa, falar de mão de obra, falar de material, falar de terreno, mas é um só, avisa para o seu vizinho assim, um só, que tem a percepção das necessidades espirituais de um projeto de expansão. Pastor, é um só? E o que você veio dizer? Eu vim dizer que esse um é você.
É você que, em meio a uma série de cálculos, vai parar uma reunião para dizer que é necessário ter a bênção de Deus a respeito daquilo. É você que vai ser tomado até como fanático, como chato, como desagradável. Só que tem um detalhe: pessoas lá na frente vão se beneficiar da visão espiritual que só você teve no início de um projeto. Porque é sempre assim. Se você perceber, você estava na leitura, muita gente já conhece o texto, o que aconteceu? Aconteceu um acidente de trabalho. O ferro de um machado se desprendeu de um cabo, era uma ferramenta de valor considerável. O machado era emprestado, foi parar o ferro do machado dentro do rio e acabou sendo recuperado. Por quê? Porque Eliseu estava ali. E Eliseu só estava ali porque uma pessoa pediu para que ele estivesse. Agora a pergunta é: a mesma pessoa que pediu para Eliseu estar ali é a pessoa que perdeu o ferro do machado? Não. Se fosse, a Bíblia diria, não é a mesma pessoa. O que não foge de uma via de regra. Porque quem anda ligado sabe que na maioria das vezes você anda ligado e o beneficiado nem é você no final. Você está ligado para suprir demandas e para cobrir brechas de pessoas que não têm a mesma percepção espiritual que você. Ah, pastor, então se é assim, então não estou nem aí. Como é que não está nem aí, rapaz? Deus te chamou para isso. Intercessão é a cobertura de áreas onde alguém não tem a compreensão de que elas precisam ser cobertas. Só que eu vou te garantir uma coisa: lá na frente alguém vai agradecer a Deus por você ter sido chato, por você ter parado uma reunião, por você ter encostado o carro para fazer uma oração quando ninguém orou antes de sair para uma viagem. Porque é isso que acontece quando um só tem a percepção. Mais gente fica debaixo do guarda-chuva da graça. Oh, glória! Daí então eles seguem o plano e vão descer para o Jordão. O plano é: cada um derruba uma viga. Através disso teremos a quantidade de vigas suficientes para estender o telhado em cima e fazer a nova casa. E começou. Pá daqui, pá de lá, pá. Canteiro de obra. Tem alguém em obra? Tem alguém fazendo obra em casa? Vamos orar por esses irmãos, amém? Vocês querem oração? O irmão levantou as duas mãos ali. Quando a pessoa levanta as duas mãos, isso é um indicativo de que a coisa está muito séria. Então, era um canteiro de obras. E você sabe que num canteiro de obras existe uma suscetibilidade maior a algumas coisas, que fora de um canteiro de obras não é igual. Vou dar um exemplo simples. Eu estou caminhando de um lado para o outro aqui, qual é a chance de eu esbarrar numa enxada? Nenhuma. Estou caminhando de um lado para o outro aqui, qual é a chance de eu meter o pé num cimento aqui que estava sendo virado aqui? Nenhuma. Eu estou indo de um lado para o outro, qual é a chance aqui de eu colocar o pé num fio desencapado aqui? Nenhuma. Espero que não, inclusive, né? Porque nós não estamos no típico ambiente vulnerável de um canteiro de obras, onde objetos pontiagudos estão expostos, onde objetos cortantes estão expostos, aonde não é lugar para criança estar andando, aonde até adulto precisa estar com a atenção mais voltada. Por quê? Porque isso é típico de canteiro de obra. Aonde é que acontecem os incidentes? No canteiro de obra. Aonde é que acontecem os acidentes? No canteiro de obras. Eu quero que você entenda que, embora eu e você, de alguma maneira, pudéssemos até ter uma inclinação maior para uma vida tão pacata a ponto de você fechar o ano dizendo: não aconteceu nada, incidente nenhum, acidente nenhum, ninguém se cortou, ninguém se machucou, ninguém sangrou, ninguém chorou, mas também ninguém construiu nada. Porque o que você não percebeu é quando você opta por uma vida sem absolutamente nenhum risco, você optou por uma vida com zero construção e zero reforma. Porque se você tiver
coragem de fazer da tua vida um canteiro de obras, aonde reformas, melhorias, ampliações e construções estão acontecendo. Nesse mesmo e exato momento, você se expôs a coisas que quem está com os sonhos engavetados dentro de casa não está exposto. Você se expôs a coisas que quem está com pote de sorvete na frente da Netflix, desistido da vida, não se expôs. Mas você decidiu que não iria viver na reclusão. Você decidiu que não ia se tornar um velho cheio de lamúrias numa cadeira de balanço. Você decidiu que ia ter uma história para contar. Então deixa chorar, deixa sangrar, porque faz parte de quem decidiu viver uma vida que vale a pena. Aleluia! Glória a Deus! Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: isso é coisa de quem decidiu viver uma vida que vale a pena. Eu estou declarando para você que o medo do risco, o medo do tombo, o medo do corte, o medo do ferimento não vai tirar de você a ousadia e a coragem de viver uma vida que vale a pena. Eu estou repreendendo na autoridade do nome de Jesus toda apatia, toda letargia, tudo que as más notícias dos cenários econômicos, sociais têm resultado sobre a tua vida, gerando instabilidade, temor, medo do futuro. Lembra-te esta noite a quem tu serves e lembra-te de que Ele é maior. E daí começou. Um daqui, o outro de lá, com uma responsabilidade que você leu comigo junto. Qual era? Responsabilidade era cortar uma viga. Cada trabalhador, uma viga. Cada trabalhador, uma viga. Cada trabalhador, uma viga. Aí de repente a Bíblia vai colocar os olhos, a narrativa vai colocar os olhos em um determinado trabalhador, em um determinado membro da escola de profetas, que estava fazendo o seu trabalho. E aí a Bíblia conta desse jeito. Vou repetir do jeito que está escrito. E derrubando um deles uma viga, caiu o ferro do machado no rio. Vamos lá, repete comigo para saber que você ainda está vivo. Diga assim: derrubando um deles uma viga, caiu o ferro do machado no rio. Presta bem atenção agora aqui, por favor, e olha para mim. Está claro uma coisa no texto, eu vou te perguntar, a resposta é super fácil. Tem duas coisas que aconteceram aqui, não tem? Não foram duas coisas? Sim. E qual foi que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro? A árvore foi derrubada ou o ferro foi parar dentro do rio? O que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro? Então vamos lá. Então depois de que a árvore é derrubada, tendo ele, é isso aqui que eu quero que você pegue, sucesso naquela missão, que era a única que ele deveria fazer. Quando ele conquista isso, quando ele abraça esse sucesso, imediatamente após, ele tem um problema e uma perda. Aí aqui é a hora de você respirar fundo e perceber como isso é a vida que vivemos todo dia. Pastor, o que é a vida que nós vivemos todo dia? O exercício de ter a capacidade de gerir duas emoções absolutamente distintas e contrastantes, que sucedem-se uma após a outra. Porque eu mal celebrei a viga que caiu, já estou tendo que me preocupar com o ferro do machado que voou. Me diga se a vida do crente não é um negócio mais ou menos assim. Mas a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que o Espírito de Deus sabe. O que ele sabe?
ensinar pessoas limitadas e comuns a conquistarem essa difícil arte de trafegar entre emoções distintas sem ficar com um parafuso a menos. Se o adversário da tua alma está pensando, você vai ficar aí meio assim, não, meio aleluiado, não vai não. Você vai aprender a dar o devido valor a cada vitória conquistada e a devida atenção a cada perca que ocorrer. Aqui eu chamo a sua atenção. Porque o que não pode acontecer? Nenhum das duas coisas pode deixar de ter a atenção que merece, por conta da outra. Pastor, não entendi. Vai entender. Eu não vou deixar de celebrar o fato que a viga caiu, porque o machado voou do outro lado. Ou seja, ninguém vai tirar de mim, circunstância alguma, problema algum, vai tirar de mim o direito que eu tenho sabendo que eu desci para essa obra, para derrubar uma viga e ela está no chão. Isso é sucesso. Mas o ferro, daqui a pouco a gente fala dele. Mas o problema vai ser tratado a contento. Por hora eu vou celebrar porque mais um dia se passa e a viga que eu tinha que derrubar está no chão para a glória de Deus. Isso aí. Quero declarar que ninguém, nem nada vai tirar de você a legítima possibilidade que você tem e desfruta de se alegrar pelas coisas boas que estão sucedendo. Dá uma olhada no chão, porque pelo menos uma viga você derrubou hoje, meu filho. Pelo menos uma viga que começou esse dia de pé, não vai terminar esse dia de pé. Pelo menos um adversário que começou esse dia de pé, está terminando nocauteado. Você pode não ter vencido tudo o que precisava, mas venceu em alguma área, e eu te convido a celebrar ousadamente por isso esta noite. Então eu vou saber viver ambas as estações, ainda que elas se sucedam abruptamente uma após a outra. Eu vou conseguir desfrutar desse sucesso, e agora sim vou me virar e vou lidar com esse fracasso, porque agora é um ponto que eu conto com o seu glória a Deus e o seu aleluia também. Pastor, qual? Porque existem muitas pessoas que põem os olhos, a atenção, cativam os olhos dos outros, criam um feed que demonstra que a vida delas resume-se àquela viga que foi derrubada, quando na verdade existe também um ferro que caiu debaixo d'água. Mas eu prefiro que todos vocês olhem apenas para a área do meu sucesso, e decido eu tentar fingir que não aconteceu aquele doloroso fracasso. E essa é a hora onde muita gente se perde. Essa é a hora onde muita gente não consegue ter a capacidade de lidar com as coisas do jeito certo. E Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: não. Você não vai fingir que não está acontecendo o que está acontecendo. Não. Você não vai usar maquiagens nem baratas e nem caras para disfarçar dores que são reais. Não. Você não vai entrar nessa de que os olhos não vê, o coração não sente. Não. Deus me trouxe aqui para te dizer: tem vitória, tem viga no chão, tem sucesso, mas tem um ferro de machado que está dentro do Jordão. Isso é um problema, é um constrangimento, isso é chato, isso é desagradável, mas tem que ser encarado com maturidade, resolvido. Afinal, você chamou Deus para essa construção, e se você chamou Deus para essa construção, chama pelo nome dele agora. Por que nós temos um problema? Por que há a sensação de que o ferro do machado perdeu-se
em definitivo? Porque ele caiu dentro do rio. Caiu dentro do? Então vamos pensar uma coisa aqui bem rápida, preste bem atenção. Onde o problema começou? Na escolha do terreno? Porque vamos lá, se a construção não tivesse acontecendo nas margens de um rio, então quando o ferro do machado tivesse saído do cabo, ainda que ele tivesse voado 2 metros ou 3 metros, ele cairia num lugar onde seria só ir lá, meter a mão e pegar. Sim ou não? Então por que o problema é como é? Porque está no fundo da água. E por que está no fundo da água? Porque lá no início do projeto, a escolha foi: o terreno vai ficar do lado do rio. Porque quando a gente faz esse tipo de escolha, a gente faz avaliando os melhores prismas. Então, eu quero um terreno do lado do rio porque eu quero fazer uma obra com o frescor do rio. Eu quero terreno do lado do rio porque eu quero água potável para, inclusive, beberem os trabalhadores. Eu quero um terreno do lado do rio porque você pensa no que é uma escola de profetas, você estudando com vista para o Jordão. Tem muita coisa boa, tem ou não tem? Então, mas aí agora que deu um ruinzinho no negocinho aqui, qual é a nossa tendência? Desmerecer toda a ideia e todo o projeto. E tem alguém essa noite aqui dizendo: se eu pudesse voltar atrás na escolha do terreno, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria desejado essa vida, eu não teria desejado prosperar. Se eu tivesse voltar atrás, eu acho que nem casado eu tinha casado. O problema que você está hoje com seus filhos está te fazendo pensar: se eu pudesse voltar lá na origem, eu não desejaria ter engravidado, porque a escolha do Jordão foi que me deu o problema que eu estou vivendo agora. Só que Deus me trouxe para dizer uma coisa aqui. Calma aí, calma aí. Calma. Olha para o tio aqui essa noite. Você não pode desmerecer toda uma construção e toda uma ideia baseada em qualidade, excelência e bom gosto, porque uma coisa agora deu errado. Senão você vai começar a pensar que não vale a pena ser excelente. Não vale a pena ser bom, não vale a pena ser gentil, não vale a pena ser generoso. Porque aí, por conta desse acidente que aconteceu agora, dentro de uma relação sua com alguém para com quem você exerceu generosidade, aí você vai ver e dizer: quer ver? É isso então, eu tenho que parar de ser bobo. Não, você não é bobo, você é generoso. E Deus me trouxe aqui para dizer: eu não vou deixar você se desqualificar na sua generosidade por causa de meia dúzia de ferro de machado. Eu não vou deixar você começar a repensar a sua atitude de ter sido mãe, porque você está vivendo uma crise com o seu filho agora. Não. Esse problema não pode desqualificar todo o caminho que você fez até aqui. Não se arrependa de ser bom, não tenha pena de si mesmo, não fica assim: se eu pudesse voltar atrás. Não pode. A tua escolha foi baseada no que você queria de melhor para você, para a tua casa, para os teus negócios. Então banca as dificuldades com coragem e para de se lamentar. É o que Deus me trouxe hoje aqui para te dizer. Eu gosto de trazer um exemplo que inclusive está ligado ao profeta Eliseu, que é uma coisa muito interessante. Eu acho que vai ajudar a ilustrar de maneira que fique muito claro para quem possa, eventualmente, não ter entendido ainda o que eu estou trabalhando aqui essa noite. Todo mundo aqui, ou a maioria aqui, conhece a história da Sunamita. É uma mulher que recebia Eliseu na sua casa para poder comer, beber, aquele negócio todo, ela e o marido dela. Aí chegou um dado momento, ela falou assim: quer saber, ela e o marido, vamos construir um quarto para ele aqui? Porque aí toda vez que ele vier, ele tem um lugar para pousar, tem um lugar para ele ficar tranquilo, não precisa ser uma visita corrida. Vamos fazer? Vamos fazer. Aí a Bíblia diz que desejaram fazer uma obra de pedreiro, obra de alvenaria, ou seja, coisa boa. Nós estamos falando de outros tempos, né, irmão? Você faz, né, coisa boa. Aí a Bíblia ainda diz que fizeram o quarto junto ao muro. Então é um quarto suspenso. Então, peraí, irmão, nós estamos falando sobre um quarto suspenso, não estamos falando de obra de pedreiro, nós estamos falando do emprego, da essência, da qualidade daquela mulher,
da excelência, era essa a palavra que eu queria. A excelência dela está impressa na forma como ela construiu o quarto para Eliseu. Você está entendendo? Diga amém. E isso tudo que eu estou dizendo para você, pode falar que o quarto ficava em? Só que aí passou um tempo, ela engravidou. Aí ela engravidou quando o menino tinha 12 anos, o menino passou mal e morreu. E quando o menino morreu, no colo dela, ela tomou uma decisão. Vou deixar o menino na cama do profeta, no quarto que eu construí, e eu vou lá para poder falar com o profeta. Então agora nós temos um problema, porque o quarto é em cima. E a mulher não é uma jovenzinha, ela é uma senhora de no mínimo uns 60 anos a essas alturas. Então uma mulher de 60 anos vai ter que carregar um menino de 12 anos no colo subindo uma escada. E qualquer degrau que ela sobe, eu tenho para mim que ela pensa, por que eu não fiz esse quarto embaixo? Você entende que quando você está dentro de uma experiência difícil, penosa, a sua tendência é querer desmerecer, desqualificar e desfazer tudo que você fez. Só que não, a ideia do quarto não foi ruim só porque você está tendo que subir a escada com o menino no colo agora. A ideia do quarto não deixa de ser boa pela circunstância que está se apresentando agora. Não se arrependa de ter sido bom. Diga para pelo menos 5 pessoas, diga para ele, não se arrependa de ter sido bom, não se arrependa de ter sido generoso, não se arrependa de ter sido excelente. Pastor, o senhor não sabe, não me conhece, eu tenho uma história nessa cidade, eu já dei muita semente, já abençoei muita igreja, você não sabe o que aconteceu, eu nem quero, e tu devia esquecer isso, meu filho, tuas sementes foram no reino de Deus. Não se arrependa de ser bom. Aí agora está o ferro do machado dentro do rio. E só está dentro do rio porque a escolha foi feita assim desde o início. E agora vamos ter que lidar com desdobramentos que são inerentes à escolha que eu fiz. Foi bom escolher o terreno na beira da praia? Foi bom. Só que agora temos um probleminha. Mas tudo bem. Aleluia. Você quer morar perto da praia e não quer ter maresia. Não tem como. Então escute. Aí nós temos um problema, só que eu quero fazer uma conta com você, porque se a gente fizer essa conta, talvez alguém aqui vá concluir que na realidade não temos um problema. E aí se alguém aqui concluir que não temos um problema, aí mesmo é que temos um problema. Presta atenção aqui, meu filho. O machado não tem 5 partes, não tem 4, não tem 3. Ele só tem quantas partes? Quantas partes? A saber, o cabo do machado, feito de madeira, e a lâmina do machado, feita de ferro. Quantas partes? O cabo e a... Vamos falar do cabo do machado? Madeira qualquer. Achada de forma vasta em qualquer lugar. Vamos falar da lâmina? Aí está o caro. Aí está o escasso. Não é como o dia de hoje que se acha ferro e aço em qualquer lugar. Mas vamos voltar para a conta. Porque são 2 partes. Quantas são? Quantas partes se perderam e quantas partes ainda estão na posse do nosso querido trabalhador aqui? Quantas se perdeu? E quanto ainda está com ele? Vamos trabalhar percentagem agora? Mas num nível facílimo. Quantos por cento do machado ainda estão na mão dele? Então olha para o seu vizinho e diga, ufa, nem temos um problema tão grande. Porque metade do machado ainda está com ele. Só que a metade que ainda está com ele, vale o quê? Nada. Pastor, quem sou eu nessa conversa? Você nessa conversa, eu vou te contar, não vai embora não. Você nessa conversa é a pessoa que está com uma certidão de casamento na mão, mas não tem casamento há muito tempo. Você nessa conversa é o pregador que tem uma agenda na mão, mas não tem ministério há muito tempo. Você nessa conversa é o empresário que tem números fantasiosos e virtuais, mas não tem sucesso de verdade há muito tempo.
Você nessa conversa é alguém para quem sobrou uma parte que pode ser ostentada a ponto de que alguém pense que você ainda tem muito, mas na verdade, o que de verdade tem valor, você perdeu, fingiu que esqueceu, mas adivinha, vim aqui para te lembrar e para te dizer que você não vai ficar ostentando um papel sem ter uma verdade, não vai ficar ostentando um perfil sem ter uma vida de verdade. Você vai buscar a parte realmente valiosa daquilo que você perdeu. Esta é a palavra do Senhor nessa quarta-feira. Tem alguém ainda aí para se expressar de forma bastante barulhenta na noite deste dia? Vai atrás do que importa. Você está com a carteirinha de membro de uma igreja, um cabo de machado, porque vida com Deus, comunhão com a igreja você não tem há anos. Você tem uma carteirinha da convenção, da Assembleia de Deus, não sei da onde. Você tem uma credencial e paga uma anuidade, né? Todo ano você paga uma anuidade para a convenção, mas ministério tu não tens há muitos anos. Teu ferro de machado está inútil no fundo do rio, enquanto você ostenta um cabo qualquer comprado com anuidade. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa. Você pode ter se acostumado com essa vida de aparência, mas eu te trouxe aqui para sacudir teu espírito e te dizer: está na hora de voltar para a tua mão aquilo que de mais valioso você já teve e se perdeu. Quando o ferro do machado vai voando e cai dentro do rio, imediatamente, eu disse o quê? Horrível. Eu disse o quê? Imediatamente o nosso rapaz trabalhador abre a boca e diz: ai, homem de Deus! Ai, homem de Deus! Ele dá um grito, imediatamente. Eu gosto de pensar, gosto de frisar, de reforçar o quanto mudou tudo. O fato de que ele não esperou nada para começar a falar a respeito do que acabara de acontecer. Porque o plano mais covarde teria sido alguma coisa do tipo: as pessoas estão tão envolvidas com as suas árvores, elas estão tão envolvidas com a sua obra, que pode ser que ninguém tenha nem percebido o que aconteceu. Então eu vou, já que a minha árvore está no chão, já que aquilo que eu tinha para fazer de sucesso eu fiz, então eu vou ficar com o sucesso que todo mundo vê e vou fingir que não está acontecendo o fracasso que ninguém está vendo. E de repente, quando todo mundo for embora, daqui a algumas semanas, eu volto aqui e vou lá e pego o ferro do machado. Afinal de contas, o ferro do machado, a massa dele é mais pesada do que a água, ele vai afundar e vai ficar ali, não vai se mover, não tem correnteza suficiente, não, ele vai ficar no mesmo lugar. Se ele vai ficar no mesmo lugar, não tem problema. Vamos avaliar esse raciocínio rapidamente. Vai ficar no mesmo lugar? Vai. O ferro no machado vai se desintegrar? Não. Vai quebrar? Não. Mas vai ficar cego. Porque existem coisas que ainda estão inteiras, mas não são mais eficientes. Olhando, alguém diz assim, ó, não, está inteiraço, só que o tempo que passou debaixo do rio, porque eu fiquei de boquinha calada, porque eu não quis me expor, porque eu não podia atrapalhar isso ou aquilo que estava acontecendo na minha vida, e de repente alguém não ia mais investir em mim, não ia mais acreditar em mim, se soubesse da história do ferro do machado. Então eu fiquei quietinho, deixei tudo como estava, peguei a poeirinha, joguei para debaixo do tapete, vou voltar lá depois para pegar o ferro, e vou achá-lo inteiro, mas ineficaz. E se ele decide
Melhor, se ele decide não gritar na hora que gritou, nós teríamos um problema. Mais um. Eita, mensagem com problema, hein? Pergunte qual? Porque quando ele gritou, Eliseu falou assim, aonde caiu? Como a memória dele era fresca, eu vou além, hein? Alguém ainda está aí? Alguém ainda está aí? Como a memória era fresca, mas como as águas do Jordão ainda tremulavam com a queda do machado, ele não teve nenhuma dificuldade, apontou e disse, ali. O que você não entendeu é que deixar o tempo passar vai fazer com que você não consiga mais se localizar dentro desse problema. O que salvou essa história é que quando Eliseu perguntou aonde caiu, a memória era fresca. Então para com esse pensamento de que não, o tempo vai ajeitar as coisas, o tempo também vai fazer você esquecer a localização do ferro do machado. O tempo também vai fazer com que quando você decida clamar, talvez você não consiga refazer o caminho, porque você vai ter estado tão longe que já não saberá mais de onde saiu. É por isso que Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, para de andar logo agora na direção errada, antes que você fique tão longe que não consiga mais voltar. Não lembre mais do caminho de volta. Não saiba mais onde o ferro do machado caiu. Não seja mais capaz de apontar a origem dos problemas. O tempo se passar demais, você vai se perder no espaço. Você vai perder as memórias. Você não vai saber mais como resolver. Eu vou dizer, se eu perguntar para algumas pessoas aqui, ó, como é que esse problema começou? Você vai coçar a cabeça e dizer, rapaz, pastor, você sabe que eu não lembro? Sabe por que eu não lembro? Porque passou tempo demais. Porque você abandonou o ferro do machado dentro do rio. Então nem você mais agora sabe o gênesis desse problema, a origem desse problema. E Deus gosta muito de agir assim, de resolver problemas na fonte. Então se você se esquecer onde está a fonte do problema, você pode perder a preciosa ajuda de Deus dentro desse problema. Por favor, segura a mão da pessoa que está do teu lado, fala para ele, não dá para esperar. Diga, você já esperou o Natal, esperou o Ano Novo, esperou o Carnaval, e daqui a pouco você não vai se achar mais nesse problema. Você não vai mais saber apontar para o homem de Deus onde está o ferro do machado. E isso é urgente. Nessa noite de quarta-feira o Senhor me trouxe para dizer, abre esta boca, grita pelo socorro do teu Deus, ainda com a tua memória fresca, ainda sabendo o que aconteceu, quais as palavras que você disse trouxeram tanto problema naquela discussão, qual foi a mentira que você contou, pela qual, por causa dessa mentira, você teve que inventar 25 outras mentiras. Então se arrepende por ela, as outras vão cair e Deus vai começar a te levantar. Mas não espera mais. Onde é que caiu? Quando Eliseu perguntou, ele sem titubear, ali. A água do Jordão ainda estava assim, ó. Alguém entende? Como foi recente, as águas ainda estão assim, ó. Você ainda pode enxergar com clareza aonde está a origem do seu problema. Aproveita essa oportunidade, porque vai voltar para a sua mão quando você tiver coragem de abrir a sua boca. Sabe o que foi que o nosso querido irmão aqui falou? Ai, meu Senhor. O que foi que ele falou? Vamos de novo. O que foi que ele falou? Ai, meu Senhor. Pare e pensa uma coisinha comigo. Essa escola é escola de quê mesmo? É de culinária? É escola de? É escola de? Qual é a frase mais marcante que sai da boca de um profeta? Assim diz o Senhor. Vamos de novo.
Qual é a frase mais emblemática, mais marcante que sai da boca de um profeta? Então esse pessoal está estudando para chegar a poder dizer, mas em vez de dizer, ele está tendo que dizer, e você pensa mesmo que as pessoas que hoje você ouve dizendo, assim diz o Senhor, já não tiveram seus tempos de, ai meu Senhor? Eu preciso que você caia na real. E antes de você ser tomado pelo constrangimento de não confessar suas culpas, de não buscar restauração das coisas que você perdeu, porque talvez você pensa, eu vou colapsar minha história, não vou conseguir construir aquilo que eu gostaria, não vou ter respeito nunca mais diante das pessoas, não vou ter consideração mais diante do meu pastor, então eu preciso deixar a coisa como está, o lixo onde está, o ferro onde está. Deixa eu te dizer uma coisa, rapaz, você está enganado. O ai meu Senhor comumente foi visto, ouvido na boca daqueles que hoje você ouve dizer, assim diz o Senhor. O ai meu Senhor faz parte da formação de um profeta. O ai meu Senhor faz parte da evidência da humanidade de gente que Deus escolheu, porque o único que não é humano aqui é Ele, quem não cai aqui é Ele, quem não erra aqui é Ele, quem não falha aqui é Ele. Machado que não cai é o dele, o nosso cai, quebra, fica cego. Então escuta uma coisa que eu vim te dizer, levante a mão, por favor, o mais alto que você puder, eu já estou encerrando. Eu preciso que você entenda que esse ai meu Senhor de hoje não vai macular a tua história para sempre. Ele será um episódio que vai ser devidamente cicatrizado e que vai amadurecer teu espírito, vai robustecer teu caráter, vai te dar mais misericórdia, mais empatia, mais senso de justiça. Você vai sair melhor do episódio. Você não vai sair exposto, envergonhado, desacreditado. Não! Deus me trouxe para dizer, para mim você não perde. Se você disser, ai meu Senhor, eu te autorizo a você daqui a pouco estar dizendo, assim diz o Senhor. Pastor, mas aí Deus não vai querer mais me usar. Deus vai me expulsar da escola de profeta. Se isso se tornar público, se tornar ostensivo, se isso for de conhecimento das pessoas, pastor, Deus não vai querer me usar. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deus não tem problema nenhum em usar quem andou dizendo em algum tempo da sua vida, ai meu Senhor. Deus tem problema em usar quem largou o ferro do machado lá no fundo e fingiu que não aconteceu nada. Deus sempre preferirá uma verdade a uma mentira, por mais dolorosa que ela seja, porque Ele é verdade. Então eu vim aqui encorajar você na autoridade do nome de Jesus, a não perder mais tempo e ir atrás de tudo que você deixou para trás, e que não pode mais ser esquecido, precisa ser retomado, restituído, e Deus será glorificado. Eu posso ouvir um amém essa noite? Será que eu posso ouvir um aleluia? Será que eu posso ouvir um louvado seja o nome do Senhor? Quando o rapaz falou para Eliseu, Eliseu perguntou, onde foi? Ele falou, ali. Quando ele apontou com assertividade, foi ali, diz a Bíblia que Eliseu... Quem ainda está aí, diga amém. Cortou um pedaço de madeira. Repare, ele não foi ali para isso. As outras pessoas ali, a galera ali, era que ia ficar trabalhando com machado cortando madeira. Ele já não foi ali para isso. Mas, em decorrência do que aconteceu, ele vai pegar um machado que não estava no plano, vai cortar um pedaço de madeira que não estava no plano. Pergunte por quê? Porque o profeta de Deus... O homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai pegar a ferramenta que tiver que pegar e fazer o que tiver que fazer, à medida que as demandas forem aparecendo. Pastor, não entendi. Vai entender, você que gosta de ficar falando de, não, mas essa não é a minha função.
Não, não, mas o pastor não falou que era isso aí que eu ia fazer. Ele falou para eu vir aqui como é que é? No canteiro de obra, meu filho. Mas quando você veio no canteiro de obra, aconteceu um problema com o menino e o ferro do machado do menino caiu lá dentro. Então você pega um ferro agora, você corta um pedaço de madeira agora e vão fazer outra coisa. Mas não é minha função, a sua função é servir. Eu senti que uma irmã ia bater palma lá atrás, mas ela fez assim, ó. Você é útil onde você estiver para o que suceder. Você imagina se... não vai embora não. Você imagina se José tivesse esse seu preciosismo? De estar lá dentro do Egito falando assim, mas eu não sou economista. Eu não fiz MBA. E já que eu não sou economista, eu não tenho nada a ver com essa crise aí que está acontecendo. Meus irmãos me venderam e eu vou ficar aqui agora, mesmo numa boa aqui, o cara me botou e eu vou ficar... Você pensou se Daniel se furtasse da responsabilidade de discernir os sonhos do rei? Você imagina se pessoas achassem, essa não é a minha função. Para isso, você está aonde você está. Você está aí porque Deus sabe que você funciona com espada, com machado, no joelho. Você é bom para fazer o que precisa ser feito. Eliseu pegou o ferro do machado, pegou um machado, não estava no script, ele não saiu de lá para isso. Não é uma ferramenta típica de um profeta, mas não tem problema. Se ele precisa de um machado para poder servir, se precisa de um machado para poder ser útil, ele vai para além das suas funções tradicionais, para além das suas funções protocolares, porque ele não está apegado aos protocolos da função. Ele quer servir o que precisa servir. Se o problema está acontecendo e depende de eu pegar um machado, eu não vou pegar. Não é minha função, não é o protocolo da minha função, não é o rio da minha função, não estava no meu contrato de admissão ministerial. Mas agora surgiu uma necessidade e você vai se virar com o machado. Aleluia. Cortou um pedaço de madeira. Já sabia da localização. Pegou o pedaço de madeira. Segura aí que vai ter milagre agora, hein? Jogou o pedaço de madeira na direção que o rapaz apontou. Quando o pedaço de madeira repousou sobre a água, o ferro do machado que estava no fundo do rio começou a subir. Esse pessoal que não dá glória, eles estão acostumados a ver isso toda hora. Em casa é assim, de vez em quando o chuveiro cai água para baixo, de vez em quando cai água para cima. Em casa, às vezes eu abro a bica, sai água, às vezes eu abro a bica, sai água do ralo, sobe e entra na bica. Lá em casa é uma maravilha. Eu invejo você, mas para mim e outras pessoas aqui que são réis mortais, me admira muito perceber que o ferro do machado, que está no fundo do rio, começou a fazer o caminho contrário ao caminho que havia feito, contrariando leis da física, porque a massa do ferro é mais pesada do que a água, tal qual a sua massa do seu corpo também é. Por isso que você entra na água, você não ficar lá boiando, você vai afundar. Porque a massa do seu corpo é mais pesada que a água, é a física. Então, desceu, aí agora ela vai contrariar a lei da física, vai fazer o caminho oposto ao caminho que ela fez. E sem magnetismo, no poder de Deus, o ferro que fez o caminho para descer, vai fazer o caminho de volta para subir. Agora eu queria que você pensasse uma última questão comigo aqui. Vamos falar de milagre. O que eu acabei de narrar para você aqui foi milagre, não foi? Foi ou não foi? Imagina que quando Eliseu tivesse lançado o pedaço de madeira sobre a água, pedaço esse de madeira que ficou flutuando, porque ao contrário do ferro, sua massa não é mais pesada que a água. É por isso que ele não vai afundar. Ele está flutuando. Aí você imagina se ele bate na água e começa a afundar, contrariando a lei da física. E vai lá embaixo,
se conecta, se encontra com o ferro do machado e sobem de novo os dois. Teria sido um milagre também, sim ou não? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: tanto o ferro subir, quanto a madeira descer, ambos teriam sido, porque ambos teriam sido a contrariação da lei da física. Mas Deus, que não trabalha só com lei de física, mas com leis morais e preceitos espirituais que estão codificados nas Escrituras, e que nosso papel é pôr os óculos do Espírito e entender essas codificações para perceber os valores espirituais por detrás de coisas aparentemente corriqueiras. Tem valor moral e espiritual no que estamos vendo aqui, porque o que Deus decidiu? Deus decidiu uma coisa: eu poderia fazer tanto a madeira descer, quanto o ferro subir. Mas eu escolho deixar a madeira no seu nível e fazer aquele que desceu de nível subir ao encontro do nível certo. Porque eu não vou fazer quem está no nível certo descer de nível para resolver coisa nenhuma, porque minhas leis morais não me permitem trabalhar assim. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Não é você que vai descer. Não é você que vai? Dá essa notícia para alguém do seu lado, diga: não é você quem vai descer. Você vai continuar exatamente no seu mesmo lugar, mantendo o seu nível, sua fé, sua estabilidade, sua posição. E aquilo que se perdeu, aquilo que caiu, aquilo que foi embora, é quem vai fazer o caminho de volta para ser colocado de novo na sua mão. E eu estou precisando de 10 para crer nessa palavra, pelo menos. Pastor, seja mais prático. Fala assim alguma coisa bem prática, assim, para a gente poder entender bem assim, esse conceito espiritual que o senhor está apresentando, com muito gosto. Quando é que a madeira desce para buscar o ferro do machado? Quando eu penso que se eu tomar iniciativa A ou B para ir ao encontro de alguém ou alguma coisa, eu vou resolver o problema. Só que ao fazer isso, eu estou descendo de nível. E nessa de descer de nível, eu vou negociar algo sobre a minha moral. Eu vou abrir mão de algum valor. Só que alguém vai dizer: pastor, mas eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer. Mas alguém vai dizer: pastor, mas eu preciso salvar o meu casamento. Mas como é que vai acontecer isso? Deixa eu entender. Você acha que vai salvar o seu casamento trocando o seu nível de fé, descendo o seu nível moral, admitindo coisas inadmissíveis dentro de um casamento, supostamente para salvá-lo? Você acha mesmo que eu vim jogar a conversa fora hoje aqui? Você acha que existe algum respaldo? Você acha que existe uma forma de relevar você para salvar um negócio, descer a um nível e se tornar um pagador de propina? Se tornar cliente de agiota dessa cidade? Porque você tem que salvar o negócio. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: e você me chamou para o teu canteiro de obra para quê? Se tu me chamaste para o teu canteiro de obra, não é para tu fazer o mesmo jogo sujo que todo mundo faz. É para tu continuar no teu nível, abrir tua boca, chamar meu socorro, e eu vou fazer subir na tua direção tudo aquilo que desceu. Tem alguém para crer no que eu estou liberando na noite desse dia? Solta um brado de júbilo e enche a casa de adoração, porque Ele está aqui.
Naragaiô! Eu cheguei assim aqui ontem, né? Estou caminhando aí com Jesus um bocadinho de tempo. Mais do que suficiente, sobretudo na minha considerável, consistente experiência com a igreja local, que eu não fui pregador minha vida inteira. Mais do que suficiente para te falar uma coisa só para eu encerrar aqui. Alguém pensa assim: eu desço, busco, resolvo e subimos juntos. Quer saber qual é a estatística? Desce e ficam ambos lá embaixo. Então não pense que se você fizer isso para subir com alguém, ambos sobem. A regra não é essa. Quando você desce pensando que vai subir com alguém, a tendência é que fiquem embaixo os dois. Porque o que você não está entendendo é que o ferro só vai conseguir subir com a ajuda de Deus. E se você descer, Ele não tem por que te ajudar. Ele não tem nada a ver com isso. A única chance que você tinha de descer e subir era se você pudesse contar com um milagre. Só que Ele me trouxe para te dizer: não conte com o meu milagre, porque eu não te mandei descer. Eu não posso compactuar com essa negociação de valores, com o pretexto de salvar isso, pegar aquilo, colocar a mão de volta. Pastor, mas é meu direito. Então vamos lá devagar, porque se é meu direito, eu vou ter que só fazer essa manobrinha aqui, mas porque na realidade é meu direito. Tudo bem. Então você faz sua manobra do jeito que você acha que tem que manobrar, desce achando que você vai pegar o que é seu e vai subir, e me conta depois como é que terminou essa história. Só tem um jeito sadio, correto, para esse negócio dar certo. Pergunte qual? É você não redar o pé do nível que você está. Só tem um jeito certo. Pega na mão do seu vizinho, deixa eu chamar o pessoal do louvor aqui. Dá uma agarrada na mão dele e diga: só tem um jeito certo de você recuperar o que tem que recuperar com a ajuda de Deus. É ficar no seu nível, não desça do seu nível. É ter fé para estender a mãozinha e acreditar que vai voltar para a sua mão, porque Deus é contigo. Oh, só quem não vai descer de nível, só quem vai ter coragem de ficar de pé e aguardar o livramento do Senhor. Dá um pulo dessa cadeira agora e ponha-se de pé na presença do teu Deus. Oh, aleluia! Eu consigo entender um pouco do que está acontecendo na sua cabeça a essas alturas. Uma coisa valiosa que você tinha, que precisava, se perdeu. E daí de repente parece que vale tudo. Mas não vale não. Não vale não. Vai por mim. Não vale tudo para recuperar esse ferro de machado, não. Você vai recuperar de um jeito legítimo. Você vai recuperar podendo contar essa história como testemunho de milagre. Você não vai precisar omitir detalhes dessa história, porque alguns detalhes se tornaram impublicáveis. Não. Você vai sentar teus filhos e netos e vai contar como é que esse... eu estou sentindo a presença de Deus.
Estou sentindo a presença de Deus. Você vai poder sentar teus filhos e netos e você não vai ter que passar rápido algumas páginas do livro assim, porque aquelas páginas ali tem umas coisas que não tem que ficar. Não. Você vai poder ler cada página do livro das memórias da tua vida para os teus filhos e netos, sabendo que você se conduziu corretamente, porque teve coragem de crer. E é aqui que eu fico, porque tudo isso é sobre crer, e não foi essa a sua decisão. Crer, não foi por isso que você levantou sua mãozinha para Jesus, porque creu. Não foi por isso que você desceu as águas batismais, porque creu. Fé é a tua vida, fé é o que move a tua vida, fé é o que embasa as tuas decisões, fé é a razão pela qual você age como age, reage como reage. Então não se paute por quem não tem fé. Quem não tem fé não vai entender, vai achar que é loucura você na beira do Jordão, com a mão estendida, esperando o inesperado. Pois vão ver subir de lá de baixo e vir para tua mão outra vez. Quem acredita nisto, por favor, libere o melhor grito de aleluia, o mais estrondoso brado de glória a Deus. Estende a mão direita comigo. Eu sei que a sedução pelo caminho fácil é grande. Eu sei que a tentação por descer o nível é grande. Eu sei que ver todo dia outras pessoas descendo o nível e até conseguindo um ou outro resultado é grande. Mas escuta bem o que eu vou te dizer. Se você fizer o que elas estão fazendo, na sua vez vai ser diferente. Sabe por quê? Porque Deus não tem nada com elas, mas tem com você. A partir do momento que você decidiu crer, você se tornou indesculpável. Você já não está mais na ignorância. Então você não pode ser coberto pelo argumento do eu não sabia. Não, você sabe. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe. Você sabe o que não pode entrar na tua casa. Você sabe. Você sabe que tipo de recurso não pode entrar na tua conta. Você sabe. Você sabe que tipo de coisa não pode subir na tua cama. Você sabe. Então se você sabe, filhão, não tem mais conversa. Agora é fazer o certo e contar que Deus não vai te deixar na mão. Ele vai te honrar. Levante a mão mais alto que você puder e em fé toma de volta aquilo que é teu. Eu declaro restituição poderosa. Eu declaro restauração poderosa. Eu declaro que nada ficará no fundo do rio, nada está perdido. É tempo de Deus restituir. Você assume nessa noite, diante de Deus e dessa igreja, o compromisso de se manter no nível que você está e ver os milagres de Deus sem negociar os teus valores. Você se compromete, ainda que seja loucura, parar, estar de pé e ver o livramento do Senhor. Você se compromete a mesmo diante de ver tanta gente que começou antes de você, melhor, começou depois de você, conseguindo coisas antes de você, mas você saber que para você Deus tem um caminho que Ele não negocia.
Vai ter que ser do jeito mais difícil, porque você escolheu o caminho estreito e a porta estreita. Mas Deus vai te honrar no fim das contas. Oh, quantos podem celebrar ao nome do Senhor? Quantos podem celebrar ao nome do Senhor? Quantos podem celebrar ao nome do Senhor? Eu gostaria de ouvir pratos de júbilo nessa casa. Eu gostaria de ouvir gritos de aleluia no meio da Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E você vai viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, trazendo sobre o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Deus tem também restauração e reposicionamento para a sua vida. Você não está fora, ou pelo menos não precisa mais continuar fora. Você está sendo convidado pelo Espírito de Deus a viver uma vida onde os olhos do Senhor estão postos sobre você. O que não significará, e Jesus deixou isto muito claro, não significará que aflições não vão suceder, que ferros de machado não vão cair, que ferramentas não vão se quebrar, que cortes, que dores não vão acontecer. Pastor, mas então, pelo amor de Deus, o que vai mudar? Muda que Ele estará com você todos os dias da sua vida. E não há mínima comparação entre viver as aflições da vida sem Deus e viver as aflições da vida com Deus. Eu gostaria de me dirigir a você esta noite, que pode até ter uma simpatia, uma forma simpática de lidar com a nossa fé, com os nossos cultos, com as nossas músicas, o que é bom, mas não é tudo, porque não sou eu, mas são as Escrituras que dizem que não é o quanto alguém é simpático à fé em Cristo, não é o quanto alguém ouve as músicas gospel nas suas playlists, mas é sobre confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o... Não é um nome num chaveirinho, não é um adesivo no para-brisa do carro. Ele é o... Esses dias eu estava lendo um livro de um autor que ouso dizer que tornou-se cristão. E num dado momento ele, e é um livro recente, então supostamente ele o escreveu já como cristão. E aí num dado momento ele diz: o mestre dos mestres. Aí depois ele diz: o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Mas ele não diz o nome de Jesus. Não diz que Jesus é o Senhor. Esses dias várias pessoas, até crentes, colocaram lá que o ganhador do Oscar de melhor ator disse no seu discurso: Deus é bom. Que Deus? Quem te disse que o Deus do ganhador do Oscar
é o seu Deus. Deus é um termo genérico. Você sabe de quem ele está falando? Você sabe quem é o Deus dele, da família dele? Então o que vai fazer diferença não é chamar de mestre dos mestres, o homem mais sábio, e nem usar termos genéricos que são, na verdade, só escapismos para quem não tem coragem de assumir uma fé. Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a chave salvífica. É a fé de que Jesus Cristo é o Senhor. Não são sobre suas qualidades como líder, como mentor, não. É sobre o seu senhorio. E é aí que alguém, nessa hora, porque dizer que Ele é o Senhor é dizer que eu me tornei seu servo. E essa é a parte que as pessoas não querem. Elas não querem. Mas hoje alguém aqui está querendo. Eu sinto isso. Tem uma bagunça aí para resolver, tem uns ferros de machado para pegar, tem uns rolos, vamos combinar, tem. Mas aí no teu lugar, fião, você vai resolver nada. Não é nada. Porque Jesus disse uma coisa que define e simplifica isso tudo. Ele falou assim, sem mim nada podeis fazer. Então essa tal mudança, não pastor, eu preciso pelo menos mudar e resolver isso aqui, para depois eu vir, mas meu filho, ele falou que sem ele você não faz nada. Então aproveita que foi ele que abriu o precedente, vem sem resolver nada, e diz, Senhor, estou aqui, porque o Senhor disse que sem o Senhor eu não resolvia nada, então eu trouxe tudo bagunçado como está, e me ajude por favor a resolver.